Olá, boa noite para você. O governo do estado anunciou mais um pacote de combate à crise. São várias medidas que diminuem o número de secretarias e propõem o aumento da contribuição dos servidores e até de impostos. O déficit estimado nas contas do estado é de 52 bilhões de reais até 2018. Se todas essas medidas forem aprovadas, o governo espera ter mais de 13 bilhões em 2017 e cerca de 14 bilhões e 600 milhões de reais em 2018. Mas o próprio secretário de Fazenda reconhece que não é o suficiente. Ele diz que só vai haver equilíbrio fiscal em 2022 ou 2023. Algumas medidas já estão valendo e outras dependem da aprovação dos deputados estaduais. A gente vai te contar todos os detalhes desse pacote, vai explicar o que muda para você que é servidor público e também o impacto no seu bolso, cidadão do Rio. Nós começamos mostrando os cortes na estrutura do governo. São mudanças que já estão valendo. Algumas das medidas anunciadas pelo governo hoje de manhã foram publicadas no Diário Oficial do Estado. Foram 6 decretos, entre eles o que define a nova estrutura administrativa do governo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O número de secretarias cai de 20 para 12. A Secretaria de Planejamento foi incorporada à de Fazenda. A Casa Civil passa a agrupar as secretarias de Governo e de Trabalho e Renda. Ficam vinculados à pasta outros órgãos, como o PROCON, e programas como o Lei Seca, o Aterro, o Lagoa, o Centro e o MEIER presente. A Secretaria de Transportes vai incorporar as secretarias de Obras, Desenvolvimento Econômico e Agricultura. A pasta passa a se chamar Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento do Interior. E se reportam a ela órgãos como a SEDAI, a SEASA e o Departamento de Estradas de Rodagem. A Secretaria de Saúde vai incorporar a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A Saúde também incorpora órgãos e fundações, como a Fundação para a Infância e Adolescência, a Fundação Leão 13 e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. A Secretaria de Ciência e Tecnologia incorporou a de Cultura. Ficam vinculados a esta pasta o Teatro Municipal, o Museu da Imagem e do Som e a FUNARGE. O decreto prevê que as 12 pastas cortem no mínimo 30% dos cargos em comissão e 30% no valor das gratificações de encargos especiais em cada uma das secretarias incorporadas. O governo também quer extinguir 7 autarquias e fundações. As medidas são medidas duras, ninguém aqui está satisfeito, né? Longe de mim como gestor, como uma pessoa passageira que está aqui à frente do governo, eu e o governador Francisco Dornelles, queríamos estar tomando as medidas que nós estamos tomando. São medidas que mostram o horizonte de que nós podemos atravessar essa turbulência, essa queda que nós tivemos do nosso PIB, das nossas receitas, principalmente das nossas receitas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essas medidas nossas mostram que nós podemos enfrentar a crise com todo mundo junto, tanto os ativos como os inativos. Para mostrar que também são afetados pelas medidas de austeridade, quem ocupa altos cargos no governo terá um corte de 30% nos salários. Isso vale para o governador, para o vice, chefes de gabinete e presidentes de empresas, autarquias e fundações. Este especialista diz que esperava que o governo cortasse mais na própria carne e que os outros poderes também dessem uma contribuição maior. Essa simbologia de cortar salários do governador e dos secretários deveria ser estendido também ao legislativo, ao judiciário. Nós não temos que manter para essas pessoas carros oficiais com motoristas pagando IPVA, desde conselheiros, deputados, desembargadores, autoridades da alta cúpula dos órgãos constitucionais. Todos eles têm certos privilégios que hoje não tem mais como manter. Essas ações elas não conseguem resolver o problema nesses próximos 2 anos. O tamanho do problema é muito grande. Todo ajuste fiscal ele não é imediato a sua resolução, o problema não se resolve de forma imediata. A gente precisa de um tempo para que as ações entrem em funcionamento e haja uma convergência sobre a redução de despesa e aumento de receita. Olha, outras medidas propõem o aumento da contribuição dos servidores. Alguns, por exemplo, que não pagam nenhuma alíquota, podem ter que pagar 30% do salário se o projeto de lei for aprovado na Assembleia Legislativa. E foi em frente à Alerj que os servidores fizeram hoje à tarde uma manifestação.
Eles se reuniram em frente à Assembleia Legislativa em protesto contra as propostas do governo. É uma catástrofe, na verdade, né? É uma tragédia, uma crise que foi escrita e desenhada pelo próprio governo. É o que começou em 2007, quando começaram a ser concedidas isenções fiscais indiscriminadamente. O Estado do Rio de Janeiro quebrou. E agora, depois da porta arrombada, o governo está querendo colocar a fechadura. Agora não dá mais. Por isso, eles falam que o esforço agora é para que essas medidas não sejam aprovadas na Assembleia. O projeto de lei propõe um aumento de 11% para 14% da contribuição dos servidores ativos para a Previdência. E eles ainda teriam que pagar uma alíquota extra de 16% do salário. Essa alíquota também está prevista para os inativos e pensionistas que recebam mais de R$ 5.189 por mês. A cobrança seria feita por 16 meses. Os inativos e pensionistas que têm salário menor, hoje isentos de desconto da Previdência, passariam a pagar uma contribuição de 30% dos vencimentos. Por exemplo, quem recebe R$ 1.000 ganharia apenas 700. O governo também propõe acabar com o adicional por tempo de serviço, mantendo apenas o que já foi incorporado. Os reajustes de salários aprovados para o ano que vem seriam adiados para 2020. Essa mudança atinge servidores da segurança pública, bombeiros e auditores fiscais. E o teto salarial dos funcionários passaria a depender do crescimento da receita. Os reajustes não poderiam ultrapassar 70% do aumento da arrecadação. Nós procuramos preservar ao máximo os empregos. Nenhuma dessas medidas aqui nós estamos demitindo funcionários. Hoje não tem mais como garantir o pagamento de folhas de pagamento se nós não tomarmos essa medida. O governo também quer aumentar impostos e cortar benefícios sociais. Imagine um guarda-chuva que cubra toda a população do estado do Rio. É assim que a gente pode enxergar o alcance das medidas do governo. Ninguém fica de fora. Com o aumento do ICMS, da energia elétrica, da gasolina, da cerveja, do refrigerante, do cigarro e do telefone, o Estado espera arrecadar R$ 1,4 bilhão e deixa um recado claro. Cada morador terá sua parcela de contribuição para ajudar a tapar o rombo das contas do Estado. Agora quem tem que pagar a população vai pagar? Isso é um esculacho total com a população, pô. Cada dia que passa a situação está difícil no país e vai afetar muito o nosso bolso, né? Mas para quem não tem, um pouquinho que tira já faz falta para a cesta básica. Mas como são muitas medidas, alguns moradores terão uma cota de sacrifício maior. Além do aumento de impostos, o pacote anunciado pelo governo mexe com uma parcela da população que depende de benefícios e sobrevive com a ajuda do governo. E essa contribuição tem data marcada para acabar. O aluguel social é um desses itens. Ele deixa de existir a partir de junho de 2017. Atualmente, quase 10 mil famílias recebem um valor médio de R$ 500 por mês para moradia. Elas estão espalhadas por 15 municípios e todas foram removidas de áreas de risco. A casa onde as irmãs Eliette e Miriam moravam, em Friburgo, foi interditada pela Defesa Civil depois da tragédia da Serra em 2011. Elas recebem o aluguel social, mas ele não é pago há 2 meses. Agora é só mesmo aguardar a obra de contenção para a gente poder voltar para casa, pelo menos, né? Já que não tem o aluguel, a gente volta para casa, porque os gastos a gente já está cortando. Os restaurantes populares que cobram R$ 2 por um prato de comida também estão sob ameaça. O governo quer passar os restaurantes para os municípios. Se isso não acontecer, eles devem fechar as portas em junho do ano que vem, deixando de servir quase 35 mil almoços diários. O buraco sai do cofre do Estado e vai para o estômago de muita gente. É uma coisa barata, R$ 2, até para nós mesmo, caminhou também, que fica difícil, né? E quem usa o bilhete único também vai sentir. Num decreto que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, ele sobe de R$ 6,50 para R$ 7,50. Mas o governo quer mais. Atualmente, o Estado banca a diferença entre o valor do bilhete único e das passagens que custam mais caro. No texto que será encaminhado à Assembleia, o governo quer limitar essa ajuda a R$ 150 por mês.
Se o projeto de lei for aprovado, o que passar disso fica por conta do passageiro ou do patrão. Vai afetar muito, porque eu pago passagem todo dia, e de onde que eu vou tirar dinheiro para poder complementar? Agora, você viu aí, muitas das propostas do governo dependem da aprovação dos deputados estaduais. E desta vez, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, deu apoio às medidas anunciadas pelo governo e prometeu empenho para aprovar o pacote. Eu sou muito a favor. O Estado do Rio de Janeiro chegou numa situação que ou ele toma uma medida de ajuste fiscal dura, ou ele vai ficar nessa situação de prestando serviço de péssima qualidade na área de segurança, de saúde e de educação aos 17 milhões de cariocas e fluminenses. O governo tem que ser para todos. Hoje o governo é só para os servidores, mas nem os servidores ele consegue pagar em dia. Então, isso quer dizer que é necessário uma medida dura de ajuste fiscal. Eu vou apoiar e vou lutar na Assembleia para aprová-las. Eu já começo na semana do dia 16 e 17, porque 15 é feriado, a colocar em discussão. Em dezembro, ali na primeira semana de dezembro, já começa o processo de votação. E nesse processo de votação eu vou antes convocar o governo e todos os deputados, através do Colégio de Líderes, para discutir as emendas, ver aquelas que têm acordo, o que tem entendimento, e o que não houver vai para o voto. Então eu espero até o final de dezembro ter votado todas as matérias. Se vamos aprovar todas, se vamos aprovar partes, aí só o conjunto de deputados poderão definir na hora do voto. Nós ouvimos também deputados que são contra essas propostas do governo. É de uma perversidade fora do comum. Quer dizer, você simplesmente reduzir o salário do servidor 30%, está faltando uma coisa que eu considero muito importante em tudo isso daí, que é a avaliação dos impactos. E impactos de caráter social, econômico e político. Isso daí não vem. É um pacote muito duro, né, com muitas inconstitucionalidades e algumas questões que, no mérito, são inadmissíveis por ferir direitos do ser humano. É um pacote que a gente está chamando um pacote de maldade.